E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui, né, como o irmão protestante, ele tem ensinado, né, errado. E a gente vê pelos comentários deles, né, como eles ensinam errado. Eles ensinam que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, só chegou até Constantino, ou seja, né, vai contra Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que as forças do inferno não poderiam vencer. E eles ensinam que a igreja é uma igreja invisível, que só Deus sabe onde está. E se é uma igreja, né, que só Deus sabe onde está, pobre de nós, né, seres humanos. Porque a igreja é justamente para nós, seres humanos, saber onde ela está, né? Então eles vão ensinando errado. A ponto de dizer que cada um de nós, né, é a igreja do Senhor. Vejam que um desses irmãos, né, escreveu aí no comentário. A igreja do Senhor é cada um de nós. A gente se deve perguntar, se cada um de nós é a igreja do Senhor, onde está a igreja de Cristo? Né? Totalmente contrário ao ensinamento das Sagradas Escrituras. Totalmente contra a Bíblia, nesse tipo de ensinamento. Ah, Miguel, mas não está errado não, está certo. Então pegue a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer com relação à igreja. Né? Ele vai fazer essa analogia com o corpo, né? E vai dizer que um membro, né, que o corpo é feito de vários membros, né, e que um membro só não é o corpo. Então cai toda na mentira protestante, né, porque se um membro é o corpo, onde está o corpo? Se um membro, né, se eu sou a igreja, onde está a igreja? Então veja aí, 1 Coríntios capítulo 12, leia o capítulo inteiro se quiser, né. Eu vou passar para vocês aqui alguns versículos. Por exemplo, né, o versículo 14 diz assim: com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas. Olha só aí, já desmentindo, né, esse irmão protestante. O corpo não é feito de um membro apenas. Então, se eu digo que sou a igreja, onde está a igreja? Se um membro é o corpo, onde está o corpo? Né? Veja, né, o versículo 14, né, como a gente já leu, diz assim, né, com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Veja no versículo 19, vai dizer assim, se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Olha aí, irmão protestante, olha aí a sua mentira sendo, né, desmascarada, né, à luz da palavra de Deus. Se houvesse um membro apenas, onde estaria o corpo? Então, se um membro diz que é a igreja, onde estaria a igreja? Né? Então quer dizer que Paulo vem e dá aquela, né, aquela clareada, né, aos olhos dos protestantes, para ver se eles enxergam, né, que eles andam mentindo, né, desconfiado de nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo, olha, a igreja é cada um de nós, quando na verdade cada um de nós, né, é membro da igreja. Juntos, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, juntos é o corpo de Cristo. Mas veja, né? Aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, eles formam o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas individualmente somos membros. Veja o que diz no versículo 27. Vós todos, né, sois o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que a comunidade toda é o corpo de Cristo. Aí ele diz, individualmente sois membros deste corpo. Ou seja, individualmente somos membros do corpo, mas individualmente eu não sou o corpo, né? Então veja o ensinamento correto, né, da Bíblia, né? Quer dizer que individualmente nós somos membros do corpo, pertencemos ao corpo, juntos, né, como está no versículo 27, vós todos sois o corpo de Cristo. Na comunidade junta, né, é o corpo de Cristo. Individualmente somos membros, né? Como eu costumo dizer, né? Mas se a gente estiver separado do corpo, a gente não faz parte daquele corpo, né? A gente faz parte de outro corpo. Olha lá, o protestante é assim, cada fundador de seita, cada fundador de sua igreja, forma ali um corpo com ele, né? Mas não é o corpo de Cristo, são corpos diferentes, né? Ele não ensina a mesma coisa. Então, um membro de uma denominação de esquina, de uma garagem, seja lá de onde for, faz parte daquele corpo ali, daquele fundador, né? Mas não faz parte da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é membro do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que
no versículo 26 diz assim, ó. Tanto é que no versículo 26 diz assim, né? Ó, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Ou seja, isso é a fé católica, né? Por exemplo, quando um santo é honrado, toda a igreja, né, se alegra com aquele santo, né? Toda a igreja se alegra com aquele santo. O que não acontece nas comunidades protestantes. Porque, como eu falei, né, são corpos separados, são corpos divididos. Não pertence à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem está no corpo sente, né? Não é verdade? Quem está no corpo, um membro do corpo, sente o que está acontecendo no corpo. Então, se eles não sentem alegria quando um santo é honrado, porque eles não fazem parte desse corpo, né? Muitos ofendem, né, os santos, ofendem Nossa Senhora. Será se os santos e Nossa Senhora não estão unidos ao corpo de Cristo? Então, quando eles é honrado, o que faz os protestantes? Eles detestam, eles condenam. Então, quer dizer que um membro do corpo faz isso? Um membro do corpo age dessa maneira? Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que um membro do corpo, quando um é honrado, todos se alegram com ele. Olha a beleza da fé católica. Então, esse capítulo inteiro de 1 Coríntios 12 é um capítulo católico, podemos dizer com toda certeza. O protestante diz que cada um de nós é a igreja do Senhor, né? Veja o que ele diz no comentário. A igreja do Senhor é cada um de nós. E Paulo está dizendo, não. Quer dizer que um membro não pode ser o corpo, né? Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Se eu, né, individualmente, se eu sou a igreja do Senhor, onde estaria a igreja do Senhor? Se cada um fosse a igreja. Então Paulo mostra claramente que a comunidade unida forma o corpo místico de Cristo. Cada um individualmente, veja, não é separado, não é fora do corpo, né? Individualmente sois membros desse corpo. E quem faz parte, né, desse corpo, sente com o corpo. Então, como eu já disse, né? Se eles, né, detestam os santos, se eles perseguem Nossa Senhora, eu pergunto para o irmão protestante, você acha que Nossa Senhora não faz parte do corpo de Cristo? Você acha que os santos não fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, desse corpo místico de Cristo, que é a igreja? Então, quando eles são honrados, como diz aqui o apóstolo Paulo, os outros membros, né, se alegram com ele. Isso não acontece, né, na comunidade protestante. Por quê? Ao contrário, eles detestam que um ser humano seja, né, honrado. E veja, a Sagrada Escritura fala claramente que membros podem ser, né, honrados. E todos se alegram com ele. Então quer dizer que o protestante é uma linguagem totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Aí ele anda dizendo não. Aí para ele não honrar esses membros que são honrados, então para ele não se alegrar com essa honraria, né, de algum membro do corpo de Cristo, o que é que eles fazem? Eles se declaram o próprio corpo de Cristo. Cada um individualmente é o corpo. Aí Paulo diz assim, mas se um membro, no versículo 19, né, se houvesse apenas um membro, onde estaria, né, o corpo? Então você vê, né, você vê claramente que o protestantismo não tem base nenhuma bíblica, né? Porque se houvesse apenas um membro, onde estaria, né, o corpo? E Paulo diz no versículo 14, né? O corpo não é feito de um membro apenas. Então, quando o protestante diz que cada um de nós é a igreja do Senhor, é um ensinamento totalmente errado. Totalmente errado. Veja lá em Mateus 18, né, 17, quando Jesus pede para fazer aquela correção fraterna, Jesus diz que o irmão vai corrigir o outro irmão. E ele não aceita, né? Vai e leva 2 ou 3. Ali você vê claramente quem é a igreja. Quer dizer que se o irmão primeiro que foi corrigir, né, sozinho, o outro irmão, se ele fosse a igreja, já era obrigado, né, aquele que estava sendo corrigido, ouvir, ou então seria desligado já. Mas não, leva 2 ou 3 testemunhas, mesmo se ele não ouvir, levar-o à igreja. Veja só, protestante, quer dizer que uma pessoa só não é igreja, né? É membro da igreja. Pode se tornar membro da igreja. Veja, pode se tornar membro da igreja. Porque se estiver, né, separado do corpo de Cristo, que é a igreja, então nem membro da igreja é. Como já falei, né? Cada fundador de seita, cada fundador de denominação, ele forma para ele ali um corpo. Né? Um povo, né, que vão prestar conta a ele, né? Pagar o dízimo, dar as ofertas, viver conforme aquele pastor organiza ali a sua comunidade. Então, ele forma ali um corpo diferente. Não é o corpo de Cristo. E a gente vê claramente. Paulo diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de ti. Quer dizer que um corpo é assim.
E a gente vê protestante dizer, eu não preciso de Nossa Senhora, eu não preciso dos santos. Quer dizer que membro, né, do mesmo corpo não age como os protestantes agem, né? Quer dizer que se você rejeita os santos, se você rejeita Nossa Senhora, mostra claramente que você não faz parte do corpo de Cristo. Você tem que acordar, protestante, né? Você tem que acordar, meu irmão protestante, que vocês não estão errados, né? Além de vocês dizer que a igreja é cada um de nós, vocês rejeitam Nossa Senhora, rejeitam os santos. E Paulo está dizendo que num corpo não pode haver isso, né? O olho não pode dizer que não precisa da mão, né? A cabeça não pode dizer que não precisa dos pés. Veja como é que é. Então isso é católico. Isso é a beleza da fé católica. Aí chega um irmão protestante nos comentários e diz, não, a igreja do Senhor é cada um de nós. Para se livrar disso tudinho. Então cada um de vocês é a igreja, como vocês dizem. Mas Paulo diz que no corpo não há só um membro. Então se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Se você é a igreja de Cristo, cada um de vocês é a igreja de Cristo, onde está a igreja de Cristo? Então, para com esse ensinamento errado, né? Para com esse ensinamento errado. Lê as Sagradas Escrituras à luz, né, do Espírito Santo, né? Guiado pelo Espírito Santo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, corrigindo esse erro gravíssimo dos irmãos protestantes, de achar que cada um é a igreja, de achar que o olho pode dizer para a mão, não preciso de ti. Então é isso aí, meus irmãos. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né? Se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.